Eu vi contar a história de um homem de Deus que passou de trem numa cidade, e só a presença dele passando de trem na cidade caiu sobre o povo da cidade um forte sentimento de culpa, de pecado. A presença do crente é a presença da luz, e essa luz ela vai brilhar sobre pontos obscuros, sobre pecados ocultos e adormecidos que já não se lembrava mais, uma consciência amortecida. Mas a presença de alguém ali trouxe aquilo à lume, trouxe à tona. Lembra de Pedro com Jesus? A luz de Cristo foi tão forte que Pedro disse: Senhor, vai embora, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Lembra disso? Então, que tipo de reação as pessoas, de um modo geral, e especificamente pessoas descrentes, têm em face da presença de um crente, de um servo ou de uma serva de Deus? Porque às vezes o crente é tão comum, às vezes ele é tão normal, às vezes ele é tão natural, às vezes ele se adapta tão facilmente ao ambiente, que ele se confunde com o ambiente e se mistura com o ambiente, sem nenhum destaque, sem nenhuma relevância. E aí, na presença dele, as pessoas falam as mesmas coisas que vinham falando, os mesmos palavrões, as mesmas imoralidades. A presença do crente ali não muda nada, não inibe nada. Eu já falei aqui para os irmãos, eu tinha esse exemplo do meu pai. Meu pai, homem da roça, trabalhador braçal, homem simples, mas homem crente. Meu avô, descrente, e aí o dono da fazenda, quando chegava lá, que via com meu avô, as conversas com meu avô, era conversa de sem-vergonhice, de imoralidade. Como hoje não está filmando, na presença do seu Ademir, que era o fazendeiro, o seu Ademir gostava muito de uma brincadeira meio pesada. Então, com meu avô, ele falava tudo aquilo, sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento, aquelas conversas e tal. Quando meu pai ia chegando, eu ouvi isso. Ele dizia assim: ó, Chico está chegando. A presença do crente, uma pessoa que tem uma vida moral correta e limpada, que vigia o que fala, que é prudente, faz com que as pessoas temam e respeitem falar certas coisas. Espera aí, ó, gente, a irmã está chegando, a irmã do coque, a irmã chegou. Não sei se foi aqui que eu falei esses dias, que sei que eu falei isso também lá em meus filhos. Eu vivi um tempo na igreja, não é que antigamente era melhor, que tudo antigamente era melhor, que hoje tudo é pior, não é isso. Mas vivi um tempo em que as pessoas, você convidava uma pessoa para vir à igreja, especialmente às vezes uma mulher, convidava uma mulher convidava outra mulher para vir à igreja. Os crentes assistiam um culto, e às vezes a mulher dava a seguinte resposta: eu não posso ir não, porque eu não tenho roupa para ir para a igreja de vocês. Já ouviram isso alguma vez? Eu não tenho roupa, eu só tenho short, minhas roupas são curtas, eu não tenho roupa adequada para ir na igreja.
vejo as pessoas descrentes vindo na igreja com uma roupa tão indecente, e ela vem, se assenta, sem nenhum constrangimento, fica absolutamente à vontade, mesmo estando num ambiente que é um ambiente sagrado, ou não? Sim. O ambiente do culto é um ambiente sagrado, é um ambiente que deveria impor respeito, não é? Já vi uma vez, nós estávamos realizando um culto lá em Goiás, um pastor pregando lá e ele dizendo que a vez estava realizando um culto num lugar em Goiás, uma praça pública, alguém passava, o culto estava acontecendo, o cidadão ia passando com o chapéu, tirava o chapéu, porque era um culto, ouvia a palavra. Aquilo era um lugar de respeito. Mas talvez nós nos tornamos tão comuns. Eu estou dizendo assim, a nossa vida fora da igreja é tão comum e tão igual. Porque uma coisa é ver os crentes no culto. Ver os irmãos, quem vê alguns irmãos aqui no culto, não reconhece quando vê fora do culto. E as pessoas descrentes, elas nos veem muito mais fora do culto do que no culto. Então, como elas nos veem sempre fora do culto e veem os trajes que a gente veste fora da igreja, elas não têm nenhum temor de vir à igreja e ficar à vontade, porque ela diz: os irmãos, eu conheço os irmãos de lá. Estão me entendendo? Então, como é que as pessoas se comportam diante de nós? Como homens de Deus e mulheres de Deus, a nossa presença está impondo algum respeito, algum temor, alguma reverência? Ou as pessoas nos veem como iguais, gente comum? Irmãos, a Bíblia não nos trata como gente comum. A Bíblia nos trata como gente especial. É assim que a Bíblia diz que nós somos. Povo especial. Povo especial. Portanto, nós não somos iguais. Nós não podemos nos nivelar. A dizer, nós somos iguais a todo mundo. Conversa, não somos. Se você é igual, se nós somos iguais a todo mundo, então o Evangelho não fez nadinho, mas nós não somos iguais. Nós não temos a mesma linguagem, não temos. A nossa linguagem de hoje não pode ser igual à linguagem de outrora, ou pode? Não. Tem muita gente que era do meio lá, do meio ruim e tal, se converteu, não é? E muita gente achou que ele não ia nem ser crente, não ia ficar na igreja, ia ficar um tempo, mas ia sair logo, porque fulano não vai aguentar, fulana não vai ficar lá. Entendeu? E aí vai olhando, a pessoa vai ficando, e ele começa a ver que a pessoa mudou a linguagem, mudou o comportamento, não frequenta mais os lugares onde frequentava, não tem o círculo, né, de amizade não é mais o mesmo, e as pessoas que estavam desconfiadas, achando que a pessoa não ia afirmar, começam a dizer: rapaz, não é? Daqui a pouco essa pessoa está pedindo oração a você, está pedindo uma visita na casa dela, está pedindo para você orar pela família dele, pelo casamento dele, porque a sua vida com Deus, a sua maneira de ser, começou a impor respeito. Alguém que lhe via como uma pessoa comum, e às vezes com uma pessoa até pior do que ela, porque às vezes tinha crente no mundo que apontava muito mais do que muitos descrentes, fazia coisa que até o maligno duvidava, mas agora aos pés de Jesus as pessoas vão olhando, vão observando, vai passando o tempo, e eles vão vendo que a cara é outra, o comportamento é outro, a conversa é outra, os lugares onde frequenta são outros, os amigos são outros, a linguagem é outra, aleluia. Eles veem na pessoa uma luz,
Ei, tem uma luz em nós. Tem uma luz na gente. Tem uma luz aí. Tem uma luz. Se eu não tenho luz nenhuma, então, para que eu presto? Não é? Se eu e você não tivermos luz nenhuma, então para que aí presta? Nós somos luz mesmo. Uma luz nas trevas. Luz nas trevas é algo que se destaca. É uma cidade construída sobre um monte. Alguém agora olha e olha com respeito. Aquela mulher que não tinha respeito de nada, que não valia um vintém, que todo mundo desdenhava. Não tem negócio da música aí, joga pedra na geria, é um negócio antigo que eu ouvia quando estava lá em Goiás. Tem negócio de geria, não tem? Tem um negócio de geria, acho que é um negócio velho aí. É não, Jean? Conhece esse negócio? Porque parece que retrata a figura de uma mulher bem vulgar, não é assim? Bem esculhambada, não é? Que todo mundo fala mal, que todo mundo abre a boca, sem nenhum constrangimento, porque aquela era a mulher falada, e essa mulher se entrega a Jesus. E aí a luz do Espírito a ilumina. Aí o Senhor a tira desta massa comum e a coloca no pedestal. E o Espírito Santo vai, polindo, trabalhando no caráter, mudando daquele ser humano. Foi dito aqui a respeito de uma pessoa, não foi isso? Essa semana, não foi? Que alguém falou sobre uma pessoa da nossa igreja que era bem complicada e que não acreditava muito que essa pessoa fosse ficar na igreja, e a pessoa ficou. E hoje as pessoas olham e olham com respeito. Sabe aquele homem esculhambado? Sabe? Aquele homem esculhambado, aquele cidadão imoral, né? Aquele cidadão que não tinha outra coisa para falar, a não ser moralidade e palavrão. E quando chegava num ambiente era motivo de graça, agora o caboclo se entrega a Jesus. Glória a Deus. E aí vai mudando. Alguém diz, não acredito, não fica. Quem? Fulano vai ficar na igreja dos crentes? Não dou uma semana. Vai estar aqui com a gente de novo, bebendo cachaça e na gandaia. Aí passa uma semana. Não dou um mês. Aí passa um mês. Não dou, você vai ver se fica. Não fica não, eu conheço. Ali é boca quente, é da pesada. Um ano depois o irmão está melhor ainda. Mais firme. É um cidadão de respeito. De repente já está com um palitózinho, uma gravata. Sapatinho lustrado. Passa para a igreja com a Bíblia assim, sabe? Com aquele orgulho de levar a palavra de Deus. Mas, rapaz, não é que fulano está crente mesmo. Aí aquele mesmo irmão, quando chega num ambiente que era o seu ambiente de outrora, o seu habitat natural, da esculhambação, ele chega lá, já não fala mais a mesma coisa que falava antes, já não diz as mesmas palavras. Alguém já diz, olha, fulano chegou. Às vezes chega até para evangelizar o ambiente, os cabos estão tudo bebendo naquele ambiente onde ele é acostumado a frequentar. Aí quando chega alguém diz, olha, fulano chegou, bota os copos aí, todo mundo aqui, ó. Vamos deixar, ele vai falar uma coisa para nós de Jesus aqui. Ó, encerra a bebida aí. Enquanto o irmão estiver aqui, encerra a bebida aí. Ele vai falar alguma coisa de Jesus para nós e vai orar por nós. Era o irmão esculhambado, mas a presença dele agora impõe respeito. Alguém olha para ele e a luz que reflete é tão forte que a pessoa sente as suas misérias. Sente. O crente não pode ser comum. Entrar na gandaia, todo lugar que chega, a mesma gandaia de sempre. As mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos gestos.
o mesmo comportamento, todo mundo tirando a lasquinha, falando mal, xingando. A linguagem do mundo é não posso nem falar aqui. Mas agora não diz mais. Agora é servo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí? A mulher disse: acho que tudo foi bênção para esta mulher. Bênção porque ela teve comida, ela ofereceu a Elias o abrigo da sua casa e Deus deu a ela como recompensa por abrigar o servo do Senhor. Elias era assim um instrumento de Deus. A mulher hospedou, aquela viúva pobre de Sarepta, hospedou em sua casa alguém que Deus levou vivo para o céu. Já imaginou? Essa mulher, eu vejo que ela foi salva, vai encontrar com Elias lá em cima depois. O Elias que foi arrebatado para o céu, ela vai dizer: aquele homem esteve hospedado na minha casa, comeu do meu pão. Aí ela foi abençoada com a presença de Elias, que trouxe alimento para ela. Mas aí ela precisava de mais algo mais profundo. Aí o menino adoece e morre. E ela entende que o menino adoece e morre. Ela diz a Elias: o que é que eu fiz? Você veio para minha casa para trazer à memória os meus pecados e matar o meu filho. Tem muita coisa encoberta lá debaixo de 7 capas, coisa antiga, coisa velha, que são revelados diante de servos de Deus, da palavra de um servo de Deus, da palavra de uma serva de Deus. Alguém começa a estar ali, de repente você está falando na casa de alguém e a pessoa começa, sabe, estremecer. Você vê o que é isso? Começa a tremer na base. Meu Deus. E aí começa a dizer: não, Senhor, aquele negócio não. Meu Deus. Eu pensei que estava morto já. Pensei que tinha desaparecido. Mas não tinha. Precisava ser colocado para fora, para ser limpado, perdoado, para que o diabo não tivesse mais poder de acusação. A Elias, na casa dela, foi uma bênção, foi uma luz que trouxe aquilo de volta. Mas Elias pega o menino, leva para o quarto, faz uma oração pelo menino e diz: Senhor, faz retornar a alma deste menino. Aleluia. E quando Elias desce de lá, tinha subido para o quarto dele, onde ele estava hospedado, com a criança morta, que pegou no colo da mãe a criança. Versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho. Veja que Elias não enxerga aqui uma outra causa secundária para a morte do menino. Ele também entende que foi uma ação de Deus, não é? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Se alguém fizer uma oração dessa hoje, fazer isso, a gente diz: oxe, que coisa. O menino deitado, Elias deita sobre o menino, como fez Eliseu mais tarde. Eliseu deita sobre o menino, põe a mão sobre a mão do menino, a outra mão sobre a mão do menino, e só essa minha dor do menino. E Elias fez a mesma coisa. E aí, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Já pensou Elias descendo lá de cima do quarto agora com o menino vivo? A mãe está lá embaixo, chorando desesperada, viúva. Parece que aquele era o único filho que ela tinha. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive.
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como servo de Deus, nós temos a obrigação de fazer a diferença em qualquer ambiente que a gente chegar. A sua presença deve impor respeito. É na escola, entre os seus colegas de escola, a sua presença impõe respeito. Não é que o crente é fechadão, não dá uma risada, como alguém disse uma vez. Não risada não, irmão, você nunca viu Jesus sorrindo? Não é isso que eu estou falando. Não é que o crente não possa brincar, mas tudo dentro de um limite, tudo dentro de um ambiente de respeito, não é? Porque ele tem que, lá no ambiente da escola, lá na escola, tem que ter respeito lá. Lá no seu ambiente de trabalho, você não é igual aos outros. Porque existem alguns ambientes de trabalho que são absolutamente carregados de pornografia, de imoralidade, onde as pessoas dizem tudo. Mas com o servo de Deus, a pessoa olha 2 vezes antes de falar. Não, sua presença impõe respeito. Uma pessoa de moral elevada, sua presença impõe respeito como alguém que não mente, como alguém que é íntegro, como alguém que é sincero. Não é? Sua presença impõe respeito lá no seu ambiente de trabalho. Sua presença impõe respeito a tal ponto que quando você convidar alguém para vir à sua igreja, a pessoa vem com uma visão bem positiva da igreja. Ela diz assim: a igreja onde essa pessoa congrega tem que ser uma igreja boa, porque somente um lugar bom pode formar uma pessoa tão boa como é esta pessoa. Se a nossa presença não está mudando nada, não influencia nada, se as pessoas diante de nós, elas são as mesmas coisas, a mesma falta de respeito, alguma coisa está faltando em nós. Quando a luz se confunde com as trevas, então aí as trevas prevalecem. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida, para que a gente seja tenha um exemplo tão positivo, que nunca aconteça com a gente. Isso que está aqui em Ezequiel. Esses dias eu li esse versículo para os irmãos. Ezequiel, capítulo 14, parece. 14 de Ezequiel. Eu li esse texto aqui não faz muito tempo. Aqui está falando o versículo 22. Deus está falando para o meio de Ezequiel que destruiria Jerusalém, ia destruir Jerusalém, e alguns dos judeus sobrariam, iriam escapar, iriam fugir, iriam chegar lá em Babilônia. Depois de um tempo, iam chegar em Babilônia, onde Ezequiel já estava lá, exilado há um bom tempo. E aí o texto diz assim, capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler o 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, lá na Babilônia, e vereis o seu caminho e os seus feitos. Eles vão fugir de lá e vão chegar até vocês na Babilônia. Eles com os filhos, com as filhas. Quando eles chegarem lá, vocês vão prestar atenção no testemunho deles, no caminho deles, nos feitos deles. Aí quando vocês olharem eles, o testemunho deles, aí vocês vão dizer assim: agora eu entendi por que Deus destruiu lá. Estão entendendo? É isso que está dizendo o texto aí. E ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de todo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos,
e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Olha que coisa ruim. Alguém está fugindo da destruição, chega lá em Babilônia, e chega com um testemunho tão ruim, que os de Babilônia olham aquilo e dirão: agora entendemos porque Deus destruiu Jerusalém. Com gente desse tipo, não tinha outra saída a não ser destruir. Não tenhamos esse testemunho, não tenhamos, aleluia, que as pessoas realmente sejam impactadas pelo nosso testemunho lá fora. Lá fora. Eu estava dizendo lá em Simões Filho exatamente isso, que às vezes nós, no ambiente de culto, no ambiente de congresso, especialmente congresso de jovens, lá em Simões Filho, estava aquele movimento, aquela alegria, gente pulando e tal. Tudo isso aqui é muito bom, muito positivo, mas esse ambiente é o nosso ambiente. Esse é o ambiente que nos protege, esse ambiente que tudo que a gente faz aqui, a gente recebe elogios. Olha que irmão fervoroso, olha que irmã abençoada. Então é fácil fazer isso aqui, mas o Senhor quer o nosso testemunho é lá fora, é lá na faculdade, diante dos meus colegas, é lá que eu tenho que expor a minha fé, que eu tenho que confrontar aquele professor ateu, eu tenho que confrontar aqueles colegas com as suas ideias e com a sua vida imoral. É lá que eu tenho que ir, porque se eu só me comporto desse jeito no ambiente de culto entre os irmãos, mas fora eu tenho medo, me calo, coloco a boca no saco e não falo nada, então que adianta? O sal só tem algum efeito se ele estiver fora do saleiro. A igreja não pode ser sal, o crente não pode ser sal no saleiro, tem que sair, estar em contato com quem vai salvar para produzir algum efeito. Se não for assim, a gente vai ficar o tempo todo aqui, reteté para lá, reteté para cá. Vejo alguns jovens, se empolga, reteté. Quando chega diante dos colegas descrentes, olha, não diz um pio com medo de expor suas ideias e ser exposto ao ridículo, não fazem nada. Mas é lá que o Senhor espera que a gente brilhe. A minha presença e a sua presença precisa impactar quem não é crente e estimular quem é crente a ser mais crente ainda. O nosso testemunho é a isca do Evangelho. Deus abençoe a todos.